Minhas mais humildes reverências a todos e novamente na nossa jornada mediúnica. Muito bom a gente se encontrar para nos conhecermos um pouco mais. E hoje vamos falar de psicografia, né? Psicografia, a escrita mediúnica, a escrita espiritual é muito comum, né? Nós temos no Brasil um grande exemplo que foi o Chico Xavier, que trabalhava com a psicografia de uma forma exímia, né? Realizando um caminho com centenas de livros psicografados na sua caminhada, né? Só que temos que lembrar uma coisa: a psicografia, na verdade, ela consiste na transmissão de um conhecimento, a transmissão de uma ideia, às vezes ideia, que a psicografia pode vir como uma ideia, ela pode vir como uma palavras ou com uma frase inteira escrita certinha com o manual, né? A gente fala o manual, né? Ele vem junto com todo a bula, né? Referente ao conhecimento. E isso depende muito do médium. Quanto mais entregue for o médium, mais fluido for o médium, maior a capacidade que ele tem de trazer esse conhecimento de uma forma mais literal, vamos colocar assim dessa forma, né? O conhecimento ele está sempre sendo expandido e a psicografia é uma ferramenta importantíssima para isso, mas muito importante, porque ela coloca em registro o que os espíritos, que outro plano está nos passando em comunicação, porque o nosso caminho como médios a nível de psicografia é passar essa comunicação em registro para este plano, né? Então, primeira questão, requer muita paciência psicografia, porque o começo tem algumas palavras só, desconexas. Aí você fala assim, pega a caneta, escreve uma palavra, você fala, chegou, não sirvo para fazer psicografia. Não, filho, isso não é assim. Às vezes vem rabiscos no começo, depois vem palavras desconexas, depois começa a ter uma pequena frasezinha, e isso vai aumentando, né? Você vai desenvolvendo. Ou é um processo de desenvolvimento. Temos que conectar os processos neurais, cerebrais e mediúnicos para que possamos escrever de uma forma plena, de uma forma tranquila, né? Então, é importante a gente entender que, até nessa questão, muitas vezes a gente vai escrever de forma intuitiva, mecânica, né? Ou semi-mecânica, você vê isso, você reflete. Então, a importância de sermos médios mais fluidos, mais desenvolvidos, para que possamos trazer mensagens mais refinadas, literais nesse sentido, né? Então, para você fazer exercício, vamos lá fazer entender a base do exercício, né? A base do exercício de psicografia. Primeira coisa, ambiente. Primeira coisa, um ambiente. Um ambiente tranquilo, sereno. Está acontecendo uma rave, um funk do lado da tua casa, é melhor não fazer psicografia. Você não vai conseguir a frequência certa, que você tem que estar na tua frequência, tem que estar em serenidade, tranquilidade, em um ambiente limpo, né? Caderno, canetas, deixar tudo fluido ali para você poder trabalhar. Outra é a postura, tem que ser receptiva, né? Que estar de uma forma confortável, né? Você ter a luz perfeita, você ter um ambiente seguro nesse sentido, né? Outra é a questão da prece inicial, né? Orientação. Você vai estar pedindo, vai estar escrevendo, vai estar se ligando mediunicamente ao que para receber a mensagem. Isso é importante. Porque as pessoas ficam com o papel na mão, na caneta, né? Pega a caneta lá e fica, manda mensagem aí. Não é assim, filho. Você tem que direcionar. Então, e como você está direcionando isso? Você pode fazer isso durante o trabalho, durante a atividade, ou pode ser sábio e fazer isso durante o seu cotidiano, no teu sadhana, né? Nas tuas preces, nas tuas orações, na tua postura no teu altar, na tua leitura. Quando você vai direcionando, fica mais fácil você entrar em conexão. Você gosta? Vamos pegar uma entidade aqui. Me ajuda? Chama uma entidade aí. Seu pera branca ali, ó. Seu pera branca. Então, se você começa a cantar a gira de pena branca, começa a ver o ponto riscado do pena branca, você começa a ler na internet pena branca,
sabe? Você começa a entrar em contato. Ou pega aqui, minha senhora Kali, aqui ao meu lado, né? Aí você começa a ler sobre Kali, você começa lá, uma Kali da Barreira, Swasanava Sinaichadi Mahita, no Kali Prachodayad. Aí você começa a rezar, orar, cantar, dançar, você entra nessa conexão. Mas é importante, quando você inicia o teu processo psicográfico, que você dê uma direção. Não quer dizer que essa direção seja 100% respeitada, mas é um caminho, é o primeiro caminho, é uma via de conexão, entende? E escrita livre, né? Permitir que as palavras fluam, né? Você parar de censurar, começar a parar de julgar o que você está escrevendo, doutrinar o que você está escrevendo, sabe? Quando nos conectamos ao ser divino, numa questão de psicografia, nós devemos, como em muitos casos, ser apenas uma palha ao vento perante o desejo do meu Senhor, né? Como diria Chaitanya Mahaprabhu. Então é importante nós sermos essa suavidade para que o mundo espiritual possa ser fluido e se conectar e passar essa mensagem de uma forma mais plena, mais literal, mais convictativa, realizadora, né? Outra questão que eu acho que é muito importante, 3 pontos, né? Talvez até tenham mais, mas foi o que eu coloquei no nosso e-book inicialmente. Você tem que, na verdade, ter um pouco de coerência e revisar tudo que você escreve. Tudo. Primeira questão, né? A mensagem é coerente, ela tem uma moral elevada, ela traz dharma, ela traz alegria, ela traz renovação, ela traz transformação positiva. A mensagem, ela é uma mensagem que traz luz ou traz sombras, trevas, medo, apreensão, ansiedade, nervosismo? Reflitam sobre isso. Conscientemente, a carta vem com princípios espirituais ou é princípios todos aleatórios ou fala disso, fala daquilo depois e fala de ET, depois fala de espírito, depois fala disso, fala daquilo. É uma salada russa. Temos também outro problema, estamos tendo interferência, entendeu? Os dois casos, está tendo interferência, né? Ela transmite paz, discernimento, traz uma relação positiva, dármica. Porque se a mediunidade é uma ferramenta para a nossa evolução espiritual, nós temos que refletir sobre esses 3 pontos, né? A mensagem, ela é coerente para a evolução espiritual, né? É uma consciência espiritual realmente de evolução que está me falando, ou está falando só de coisas do dia a dia? Mas não, hoje vai acontecer isso, amanhã vai acontecer isso. Isso não é evolução espiritual, isso é fofocagem, né? Tem um fofoqueiro espiritual do outro lado, que não transmite realmente a evolução, só reproduz informação, né? Isso transmite paz, discernimento, crescimento. Então a gente tem que entender que quando a gente traz esses fragmentos das informações, a gente tem que avaliá-los para ver até que ponto realmente isso seja algo coerente ao que está nos somando. Porque às vezes a gente está sintonizado na rádio errado. Errada que eu falo é errada porque ela é kármica, ela não nos aproxima da espiritualidade. Ela nos aproxima de paranoia, de medo, de depressão, de angústia, sabe? Você tem que enxergar isso, discernimento. Por isso a importância também de, quando caminhamos espiritualmente, estamos avançando, também estamos ligados também a grupos sérios, né? Por favor. Tem muito maluco aí hoje. Muita gente que não sabe o que está falando e não tem nem preparo espiritual para fazer isso. Sabe? Muita gente crua e ainda está começando a querer caminhar espiritualmente, está querendo ensinar o que não sabe ainda. Então tenha discernimento aonde você está envolvido. Tá? A gente, com o tempo, essa informação começa a ficar mais clara, mais estruturada, ela começa a criar uma coerência, uma estrutura, um princípio, meio, fim e objetivo. Ok? Quando você escreve um livro psicografado, você está com começo, meio e fim e objetivo, né?
claramente. Enquanto está fragmentado, você tem que evoluir, tem que avançar sobre esse aspecto. E você vai conseguir, sabe? Não, é só não ter pressa. Psicografia não é curiosidade, né? Tem muita gente fica curioso, ou estão falando qual é a fofoca do plano espiritual, porque eu não recebi ainda esse site aí, esse blog, eu quero conhecer. Aí ele fica brincando. Você não vai ser levado a sério se você for brincar com a mediunidade. Isso é um alerta muito sério. Não existe evolução espiritual ou conexão espiritual real, mediúnica, se você está brincando com ela. Eles não vão te dar esse respeito. Ok? E temos que embutir, né, sempre essa questão do preparo de humildade, de profundidade do que a gente está fazendo espiritualmente. A psicografia é parte disso. Por isso, o amadurecimento do médium é imprescindível para evitar obsessores, ilusões, ego elevado, para que, na verdade, você consiga encontrar um mínimo de fluidez e verdade dentro do seu processo meditativo. Ok? Temos que entender que a maior ferramenta é o amor, né? Essa é a grande dimensão que realmente nos expande e faz com que a gente se encontre, que a gente acredite. Você lembra quando você sentiu-se apaixonado, pleno? Aquilo não foi renovador? Não foi transformador? Quando você sente essa paixão, esse amor, você tem que sentir essa paixão, esse amor por você também. Por Deus, pela tua experiência de vida. Vamos encontrar essa dimensão de amor porque nós ficamos blindados espiritualmente, literalmente, ok? Pega lá um papel, pega uma caneta, acende uma vela, acende um incenso, pega um copinho de água para trazer equilíbrio emocional, sabe? Põe uma florzinha, uma frutinha lá, pega o teu um papel, caneta e respira, medita, ora, reza, centraliza e deixa fluir. Para de querer controlar. E se hoje você recebe uma palavra, e você receberá duas, depois três, depois quatro. Você vai ver que em uma semana você já tem uma frase. É assim. É só você começar. Eles estão loucos, estão aptos, estão vibrando para que você me ouça. E comece esse processo, esse momento de conexão mediúnica e espiritual. Bem-vindos à Jornada Mediúnica, aqui, na Ordem Polimata, aí, na sua casa, aí, no seu ser. Nos conectamos, nos religamos mediunicamente. Jai Jai.